Irmãos, já que tem o batismo, eu quero falar mais uma vez sobre o batismo que se encontra no livro de São Mateus 3, no versículo 13. O título é O Batismo de Jesus. Eu vou pedir minha esposa que leia para me ajudar. Aí um ouvinte me mandou mensagem dizendo: o pastor sabe ler? Eu disse: uai, claro. Ele disse: por que então com a sua esposa lê? Porque eu digo, porque o casal tem que trabalhar juntinho. Eu estava perguntando: o pastor sabe ler? Não, eu sei sim, uai, claro. Foi um irmão abençoado que deve estar me ouvindo. Claro que eu sei. Mas a sua esposa lê, não é toda vez assim, mas no domingo, né? E eu gosto muito, porque o casal tem que trabalhar juntinho, fica tudo bonitinho, né? Minha esposa é 50% do meu ministério. A Maninho estava na benção, agora está com 100% com a metade, outra metade, né? Agora ficou bom, não ficou? 100% agora, metade do outro. A metade estava parada. Jesus fez a obra. Porque o casal tem que trabalhar juntinho, unido, irmão. É bonitinho demais ver o casal trabalhando juntinho, né? Vê que bonita, a irmã Daiana agora está nativa, toda de branco, né? A irmã Rose também, né? Ativa. Daqui uns dias o Eduardo e a Rose, o Eduardo e cadê a Marcilene lá atrás? Porque eu não vi também, estava lá atrás. Marcilene estão juntinhos fazendo a obra em nome de Jesus. Irmão Antônio também, Jesus vai sapecar lá, quem? É o Félix, né? Irmão Roberto e irmã Andréia. Daqui a pouquinho também até o Gabriel casa. Você acredita em milagre? Já vai casar, eu estou vendo pelos meus olhos da fé. É um milagre grande, mas Deus também faz. Irmão Gabriel? Amém? Vamos passar a oportunidade para a irmã Adriana, como eu disse, livro de São Mateus, né, irmã Rose? São Mateus 3, versículo 13. Palmas de glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, a partir do versículo 13, que tem por título O Batismo de Jesus. Todos encontraram, diz amém? Amém. Alguém da procura, diga espere por mim. Podemos ler, dê glória a Deus, igreja. Louvado seja Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Como eu dizendo aos irmãos, é importante estar sempre falando sobre o batismo. É uma data importante na vida do cristão, onde marca. E é necessário batizar como foi Jesus. Esse é o título dessa mensagem. É necessário batizar como foi Jesus. Bom, uma das primeiras observações aqui é que vamos falar um pouquinho do ministério de João Batista, o ministério do batismo nas águas correntes. Olha, um ministério único na época,
e perfeito aos olhos de Deus, desde que João Batista foi escolhido desde o ventre da sua mãe para a grande obra. Vale lembrar que quando Maria foi ter com a sua prima mãe de João Batista, a criança que era João Batista, a sentir a presença de Jesus que estava no ventre de Maria, se agitou. E ali foi revelado para aquela mulher que a sua prima Maria estava com Jesus, o Salvador, no teu ventre. E bate palma na glória a Deus. João Batista, por sua vez, ele começou o seu ministério ali no deserto. E ali ele começou a pregoar sobre Jesus, falar que vinha o Messias e batizar nas águas correntes o batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento é somente aquele que crê em Jesus, que batiza ali nas águas correntes, surgindo da água, a nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, diz a Bíblia, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais também, vamos abreviar, quem pecava contra Deus não peque mais. Então o batismo é algo muito importante, mas uma coisa interessante nessa palavra, que o próprio Jesus nos dá o exemplo do batismo nas águas correntes. Ele sendo Deus não precisava disso, mas ele sendo Deus, um Deus que desceu por nós e que é um exemplo para nós, ele sabia que tinha que seguir o exemplo e ser batizado nas águas correntes. Como é que foi seu batismo? Foi na piscina ali na igreja? Está errado o seu batismo. Pastor, mas eu tenho coragem de falar que está errado? Sim, tenho sim. Porque o batismo que Jesus batizou foi no Rio Jordão, nas águas correntes. Hoje em dia se coloca uma piscininha na igreja e batiza o povo. Não existe esse tipo de batismo, está errado. Você pode até discordar de mim, mas da Bíblia você não vai fugir. Hoje você vai ouvir essa palavra e vai ser cravado no seu coração que você tem que se batizar como foi Jesus. Certa feita uma pessoa me chamou e colocou eu para conversar com uma pessoa no telefone. E a pessoa indagava dizendo, meu batismo valeu, pastor, porque eu fui batizado com minha fé. Eu digo, que fé é essa? Fé sem obra é morta, seu batismo é no tanque. E começou ali um debate, e no final eu falei, olha irmão, meu tempo está acabando, eu sou meio corrido, mas eu digo para você o seguinte, como foi batizado Jesus? Ele nas águas correntes no Rio Jordão, eu conheço essa passagem. Mas me diga, tu quer ser batizado como Jesus foi ou como os homens te batizaram? Eu disse, como Jesus. Eu disse, então basta a conversa. Tua boca mesmo disse que você está errado. Não adianta, pastor, mas eu batizei na piscininha, o pastor falou para mim que está valendo. Mas quem é mais poderoso, o seu pastor ou a Bíblia? Qual palavra prevalece, a do teu pastor ou a de Jesus? É o exemplo mais claro da Bíblia, o batismo nas águas correntes. Pastor, como eu faço? O meu batismo foi no tanque, foi na piscina. Você não foi batizado, você tomou um banho de piscina. Pastor, eu falei em línguas, eu falei em línguas lá, que língua é essa? Se o batismo não foi de Deus, a língua também não foi. Não tem como ser, foi tua carne então. Pastor, mas se eu tenho a coragem de dizer que o meu batismo não valeu, então poucas pessoas batizaram de verdade. Sim, infelizmente essa é a verdade. Em bate palmas. E João Batista batizava a todos o batismo de arrependimento. Glória a Deus. Quer dizer, tem que se arrepender. Uma certa feita, um grupo de pessoas foi batizar com João Batista. E antes de entrar na água ali, eles se combinaram entre si. Vamos e batizemos com João Batista, nossos pecados serão perdoados. Daí voltamos a pecar novamente. Quem entendeu diz amém. E quando aquelas pessoas foram batizar com João Batista ali na água, João Batista recebe uma revelação do Espírito e revelou toda a história para ele. Ele disse assim, João Batista, raça de víboras, em português correto, filhos do diabo. Pastor, mas raça de víbora não é filho de cobra? A Bíblia diz que Satanás ele é a grande serpente, antigo dragão. Então é ele.
é o traidor. Então não adianta você batizar as águas correntes se você não tiver arrependido dos seus pecados. Você tem que estar arrependido. Você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar o erro. Então é importante que você ponha na tua mente que o batismo é coisa séria. Você tem que estar convertido às palavras de Jesus para descer nas águas correntes. Quem bate palma da glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra diz amém. Então, de repente, um dia que João Batista estava ali, aparece Jesus o lindo. Quem entendeu diz amém. Jesus o lindão aparece. E quando ele reconhece que é o Filho de Deus, ele não quis batizar Jesus porque sabia que ele era bem maior do que ele. Ele, esse aí é o Filho de Deus. Ele que devia me batizar. Mas Jesus queria que batizasse para que se cumprisse e ele servisse como exemplo. O exemplo que nós temos na Bíblia é do próprio Deus. Então o seu batismo nas águas, na piscina, não valeu. Você tem que se batizar como foi Jesus, nas águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bate mais palmas. Eu, meus irmãos diáconos, presbíteros, meus irmãos do pastorato, podemos te batizar nas águas correntes. Mas quem batiza com fogo e com espírito? Jesus. Quando Jesus saiu da água, diz aqui a palavra, desceu o Espírito Santo de Deus em forma de pomba sobre Jesus. Olha que lindo. E nós falamos do batismo nas águas. E estamos falando do batismo com o Espírito Santo. Pastor, mais uma vez eu vou falar que vocês me entendam. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em língua. Peraí, mais uma vez vou falar. Falar em línguas é dom. Isso é confirmação, sim, se você tem o Espírito de Deus. Mas há irmãos e irmãs que não falam em línguas, mas foram batizados com o Espírito Santo. Como eu sei? Você resiste ao pecado? Se você consegue resistir o pecado, então o Espírito de Deus está sobre ti. Essa bem é a verdade. Ninguém consegue resistir o pecado. Ninguém consegue resistir o pecado senão aquele que tem sobre o teu corpo o Espírito de Jesus. Bate palmas. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Como eu disse, só Jesus pode dar. Mas, pastor, o senhor me convenceu que eu tenho que batizar nas águas correntes, claro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como se preparar para o batismo? Obedecendo a doutrina. Apesar de muitas pessoas na internet dizer, nossa, tem um pastor aí na internet pregando uma doutrina nova. Não, uma doutrina diferente. Também não. Eu prego uma doutrina antiga. Uma doutrina que os nossos antepassados, pastores e irmãos, pregavam, a mesma da antiga Assembleia de Deus e dos nossos irmãos antepassados lá de muito tempo pregavam. Só estou repetindo. E claro, sempre tem uma coisa nova que Deus disse que não pode o cristão fazer. Então, meus irmãos, para se batizar, para se estar preparado para o batismo, você tem que entrar na doutrina de Jesus, essa que nós chamamos doutrina de corpo, alma e espírito. Essa que as vestes das mulheres são diferentes das mulheres do mundo, a dos homens também. O crente legítimo, filho de Deus, ele não joga futebol, não torce para time de futebol. As irmãs não cortam o cabelo porque é dado em lugar de... É a Bíblia que diz. Mulher pode usar calça? E homem pode usar saia? Tem uns cabas que gostam, né? Mas não pode. Pode não. Por que não? Porque a Bíblia diz que mulher não coloca veste de homem e nem homem veste de mulher. Mas tem pessoas que dizem, não, mas existe a calça feminina. Olha, irmão, esse negócio todo, quando foi criado no mundo, foi um espanto. Isso aí é cria do Satanás para te enganar. Não existe calça feminina. Existe a calça de homem que eles colocaram e inventaram para pôr na mulher mundana.
Mas a mulher cristã não usa. A mulher cristã não arranca sobrancelha. Essa é a doutrina. A mulher cristã não usa batom, não usa brinco. Aliás, brinco na Bíblia era marca de escravidão. O escravo era marcado com brincos. Pode ler a Bíblia que os escravos eram marcados com pendentes nas orelhas, nos narizes e em todo lugar. Quando a pessoa passava com brinco no nariz, é escravo. E hoje é a mesma coisa, é escravo, é do bicho. É escravidão. Quando a pessoa ganhava a liberdade ou a carta de alforria, ou um tipo de liberdade, antigamente na Bíblia, era retirado o brinco. Isso na Bíblia era assim que era e assim continua sendo. Quando se converter, arranca os pendentes dos narizes, das orelhas. Como eu disse e gosto de dizer, como disse o nosso irmão Jacó, que as mulheres mudem até as tuas vestes. Então, assim você se prepara para o batismo, mudando as tuas vestes, mudando o seu dialeto, não fala mais gíria, não fala mais palavrão, se falar se arrepende, pede perdão a Deus e vamos tocar o barco para frente. Não é assim? Não adora mais imagem de escultura. Como assim, pastor? Não posso adorar uma imagem de escultura porque não é Deus, não. A Bíblia diz que o nosso Deus nós não vemos, mas Ele está aqui. Ele se faz presente aqui. Nada sabem aqueles que conduzem imagem em profissão, rogando um Deus que não pode ouvir, não pode falar. Na verdade, não pode fazer nada. O nosso Deus, Ele é mais além do que uma imagem de escultura. Ele é onipresente. E se nós falarmos com Ele, nem que seja em espírito ou no pensamento, no português correto, Ele nos ouvirá e nos abençoará. Quem bate palma e dá glória a Deus. Então, o batismo nas águas correntes, a pessoa tem que estar libertos. Já está num nível correto com Deus, não fumando, não usando droga, não bebendo, não namorando. Os irmãos que, eu vou para a igreja, mas eu vou continuar saindo com a minha namorada. Olha, a Bíblia diz que você conhece a jovem, você ora, e depois você casa, e depois você namora. Isso é o que? Bíblia. Se você quiser fazer errado, faça, mas saiba que está errado. Quem bate palmas? Nós falamos sobre um monte de coisa e vamos falar sobre o bom testemunho. Para se batizar tem que ter um bom testemunho. Como assim? Não frequentar mais roda de bar, roda da fofoca, roda do escarnecedor. Aqueles amigos que você costumava ir lá no bar. Eu vou lá no bar pregar para eles. Pode, igreja? Você vai dar mau testemunho. Mas o fulano não é crente, está no bar fazendo o quê? Não, vim conversar com meus amigos. Olha, não é mais ambiente para ti. Chama para um culto, chama para um churrasco na tua casa, regado de Jesus, carne assada e refrigerante. Eu queria beber. Não, aqui na minha casa não pode ter mais bebida porque eu sou de Jesus. Tem várias maneiras de evangelizar. Você não vai naquele ambiente que não é de Deus evangelizar mais não. Agora Deus vai te dar oportunidade para você falar de Jesus para aquela pessoa. Porque você é uma nova pessoa, você tem que ter um bom testemunho. O testemunho de esposo, de pai de família, de vizinho, de funcionário. Um bom testemunho, porque o seu testemunho é uma pregação. Nossa, o irmão Carlos mudou, não bebe mais. O irmão Carlos não está mais ali falando besteira, mudou. As pessoas vão observar e falar: o dia que eu vou ser crente, eu quero ser igual ao irmão Carlos. Entendeu? Mas aquele crente que bebe a cerveja gospel, que mente, aquele irmão que anda de bermudão com o buchão de fora. Você é o irmão Beto ali, buchão. Coisa feia, o umbigo parece uma cisterna. Tão feio que fica. Pai do Senhor, eu sou presbítero do buchão. Está dando bom testemunho, igreja? Ele anda igual os mundanos, anda sem camisa, anda com o bermudão do jogador. Quando põe camisa do time dele. Nosso time nunca perdeu, é Jesus. Esse é bom. Então não tem diferença na vida dela. Quem é ele para batizar alguém?
Quem é ele para dizer que vai para o céu ou alguém vai por intermédio dele? Nós temos que seguir os bons costumes da Bíblia. Nós temos que tampar nossas vergonhas, ser crente na igreja e fora dela. Amém? Tem bater mais palmas, se dá mais glória a Deus. Antigamente o crente se convertia e dizia assim: que bênção, tirei minha televisão de casa. Hoje ele supostamente converte e diz: olha, ganhei uma televisão grande. Quanta bênção é assim lá. Vamos falar um pouquinho da televisão. Olha, irmãos, uma certa pessoa, como gosto de dizer essa palavra, né? Nos Estados Unidos, ele deu um problema antigamente, as televisões precisavam de uma antena, vocês lembram disso? Não sei nem se precisa disso mais. E o cidadão foi tentar consertar a antena, era um prédio, lá em cima. E seu filho era acostumado de assistir desenhos animados pela televisão. Aconteceu que o homem escorregou e ficou pendurado. E nisso o menino começou a clamar: super-homem, vem salvar meu pai. Quem entendeu diz amém? Ô super-homem, vem aqui. Não foi não. Nada. O homem caiu e morreu. Para Deus, os heróis da TV são como deuses, que eles salvam o mundo ali naquele mundo virtual, vamos dizer assim, aquele mundo paralelo na televisão, seja lá no que for. Mas eu costumo dizer, se fosse um lar evangélico e por acaso o cidadão ficasse numa situação dessa por qualquer outro motivo, com certeza teu filho ia gritar: o sangue de Jesus tem poder. Jesus salva meu pai. Então a televisão ensina tudo ao contrário. Um menino, uma criança, acostumado a assistir um desenho por nome Traga um Bowser. Quem conhece diz amém. Ele era o herói, um tal de Gugu, é? É, como é que chama? Você assistia, né? Aí na mente dele ele era o herói, um tal do Gugu, né? Aí ele lembrou, aí ele ficava brincando um tal de Ra, como é que chama aquele negócio? Cama Ra, é o tal do Ra. E ele ficava soltando o tal do poder do Ra, né? E aí ele lembrou: meu pai tem um revólver, vou soltar o tal do Ra nesse. E ficava o dia inteiro soltando o tal do Ra. Aí ele pegou o revólver e estava soltando o Ra, e apertava o gatilho, matou a família toda. Viu, irmão? Será que você quer isso na sua casa ainda, a televisão? Será que você quer isso? Dá uma Bíblia para o teu filho, compra um CD do hino, ensina ele a orar, a jejuar, a brincar de culto. Uma certa feita, algumas crianças da antiga Assembleia de Deus, quando tinha doutrina, que não tinha TV, que não tinha revólver de brinquedo, começaram a brincar de culto. Havia uma pequena criança numa cadeira de roda, ô glória. Então fizeram louvor, glória, glória, aquela coisa toda, né? Deram oportunidade para louvar, contar a bênção, um culto, as crianças brincando. E passou para o pregador. O pregador era uma criança que não tinha TV, era uma criança que estava longe do palavrão, era uma criança que orava, que jejuava. E o pregador começou a pregar. Pregar o quê? Doutrina. E aquele jovem que cresceu no ambiente evangélico, cheio do poder de Deus, cheio da doutrina, na hora que ele acabou de pregar, ele disse: Jesus está me revelando pelo Espírito Santo, você da cadeira de roda, levanta e anda. E aquela criança levantou e andou. Aleluia! Agora você quer ensinar a tua criança a doutrina como? Liberando ela para jogar bola, dando um bermudão para ela, ensinando a mentir, deixando mentir. Aqui em casa as meninas vão para o colégio, mas sempre tem uma entrevista. O que estão aprendendo lá? Tem uma entrevista. O que estão ensinando? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Será que meu filho, meus filhos podem dançar festa junina? Não, porque é festa pagã. Foi um padre que inventou isso. É uma festa feita para um santo. E meus filhos não participam disso aí, não. E quando os professores perguntam: por que, pai? Eu disse: por que não? E pronto, ao final.
Então, hoje as pessoas dizem que são crentes, batiza na piscina. Já começou tudo errado, fora da doutrina, batizado no nome não sei de quem. E se for no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo assim é um batismo que não é correto perante a Bíblia. O seu lar virou uma bagunça, o filho manda na casa, grita com a mãe, levanta a mão, não quer lavar as vasilhas. Virou uma bagunça. Não é um lar evangélico, não é um lar de cristão, não é um lar que realmente tem o Espírito de Jesus na vida e no lar. Quem bate palmas? Eu disse para você sobre o batismo nas águas correntes. Falei ou não falei, igreja? E te disse que quem batiza com o Espírito Santo é só Jesus, não é? É só Ele. Só Ele que batiza. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, isso pode ser antes do batismo, pode ser depois. É com Jesus, né? E você buscando. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo na oração e no jejum e na obediência à sã doutrina. Pastor, eu falo em língua, mas eu faço tudo que o diabo gosta. Você pode até falar, mas Deus não está falando na tua boca, não. Pastor, mas eu tenho coragem de falar isso como? Porque o Espírito de Deus, ele é o quê? Santo. E a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, sem santificação ninguém virá a Deus. Se o Espírito de Deus é santo, ele não habita em templo sujo de pecado. Fica o dia inteiro falando palavrão e diz que Deus fala na tua boca. Jamais. Não tem como. Então o batismo com o Espírito Santo real e verdadeiro são para aqueles que andam na sã doutrina, na obediência a Deus. E os dois batismos são importantes, porque o batismo com o Espírito Santo confirma que realmente Jesus está na tua vida. E assim é possível você receber os dons do Espírito Santo também. Então eu quero falar contigo, será que tu batizou com o verdadeiro batismo de Jesus? Será que tu recebeu realmente o batismo do Espírito Santo na tua vida? Ou você recebeu de verdade, mas tornou-se a lama, ou seja, o pecado, e ele voou da tua vida, não está mais? Para um pouquinho e pense. Nós temos que deixar os costumes dos nossos antepassados. Semana Santa, tem gente que não barre casa, a Semana Santa, o dia, como é que é o dia? Sexta-feira da Paixão, né? Fala. Hoje não pode arrumar a casa. Vai criar corolla, né? Eu não como carne vermelha, só peixe. O peixe é bom, eu gosto. Mas pastor, se eu não, eu peco se eu comer carne vermelha na sexta-feira da Paixão? Não. O que me acontece? Você vai engordar mais. Só isso. Porque isso também é um feriado católico. Isso foi criado por eles. Uma coisa que não tem nada a ver. A semana, olha, você tem uma ideia, é a Semana Santa. Sexta-feira o cara tem que guardar, não come peixe. Tem gente que não barre casa e diz que é crente, você acredita? Hoje eu não faço nada, já arrumei tudo num dia para não arrumar no outro. Eu não sei como é que é o tempo, eu não lembro mais. Mas é assim, né? E diz que é crente, é profeta, é profetiza, fala em língua. Deus falou comigo. Que conversa é essa? Que tipo de crente fuleiro tu é? Crentinho de meia tigela. Não é um crentinho do Paraguai. Perdão os irmãos do Paraguai, é um exemplo brasileiro. Tem os irmãos do Paraguai ouvindo. Mas é porque o Brasil ele gosta de falar isso, porque lá eles fazem uns produtos falsificados lá, né? Vamos vigiar. Pode bater palma. Então, meus irmãos, aí tem gente que se converte, batiza na piscina, ou seja lá no que for, e continua guardando a Semana Santa. Pode, igreja? Aí o caba guarda ali a sexta-feira, e quando é no sábado da aleluia, vai beber cachaça, vai roubar galinha. Eu não sei se meu pai lembra, uma certa feita foram roubar as galinhas lá de casa, só tinha a cerca de arame. Aí nós era tudo meio abençoado, Cada um pegou um porrete e correu atrás dos cabras, para tirar a aleluia deles, né? Meu pai deixava, eu tinha que obedecer, né, irmão? Deixava. Foi tentar, não levaram nem a pena na galinha, porque nós queríamos tirar a aleluia deles. Então o cabra, ele fica a semana toda ali. E de repente, no sábado, vai beber cachaça.
Pode, igreja? Porque os bêbados não herdarão o reino de Deus. Vem bater palma, da glória a Deus. Então tem que encaixar essa palavra aqui, que a pessoa diz que eu batizei, eu sou crente, mas guarda a Semana Santa. Ô irmão, cadê Jesus na tua vida? A Bíblia diz que Jesus se manifestou para, como eu digo, eu estou tentando lembrar a palavra certa aqui. Ele veio para quebrar as tradições de nossos pais, antepassados. Minha mãe me ensinou a guardar isso aí, mas a Bíblia diz que não. Se você é católico, tudo bem, faz o que você quiser, mas falar que é crente, falar que é cristão. Outra coisa que não vamos lavar roupa suja hoje. Quem quer que lave a roupa suja diz amém? Para ninguém batizar aqui errado. Morto volta, igreja. Tem como o irmão Fabrício partir para a glória e ficou devendo R$100 para o irmão Lucas. Aí não volta não. Aí de repente o irmão Fabrício aparece para o pastor Eduardo. Pastor, eu não estou descansando, estou devendo para o irmão lá. Estou devendo para o Luquinha R$100. E eu estou sendo atormentado, não posso ficar lá no céu desse jeito. Tem como, igreja? O senhor podia pagar R$100 lá para minha alma descansar. Aí eu vou dizer, não, vou pedir para o Tiago pagar, né? Ou vice-versa. O irmão partiu para a glória. Aí o Lucas tem um revelamento na cabeçona dele. Olha, pastor, o senhor ficou devendo ao Fabrício e ele apareceu para mim dizendo que é para o senhor pagar para mim. Como, igreja? Não tem como, porque a Bíblia diz que quando você morre, você está num lugar onde você não pode passar para cá. Seja céu ou seja inferno, você não pode passar para cá. Lá na palavra de Lázaro diz que Lázaro morreu. Isso é o Lázaro, outro Lázaro, o rico, para não confundir. E ele tinha um empregado, o rico, aliás, Lázaro e rico. E o que acontece? Quando morreu, um pediu para passar um para um lado do outro, que ali tinha o céu de Abraão, tinha um abismo. E não foi possível passar. Então o rico disse assim, então deixa que eu, pai Abraão, volte para a terra para contar como é que é ruim aqui. Não, lá na terra estão os meus profetas. Então não tem esse negócio de morreu, voltou não. Já pensou, eu ia assombrar demais. Se eu morresse, minha mulher casasse com outro, eu ia assombrar ela. Eu ia deixar ela em paz. Né, irmão Carlos? Irmão Carlos também ia ser a mesma coisa, ia ser um fantasma, a gente se unir lá. Olha, você autoriza Nilde e autoriza Adriano. Não vamos deixar ela casar com ninguém. E acender vela. Tem gente que acende vela para iluminar caminho. Olha, o fulano morreu e está escuro. Acende vela para iluminar o caminho. Mostrar logo um cilibrim para ele, que é melhor, né? Então não tem disso não, igreja. Para com essas bobeiras. Estou dizendo para você que se diz ser crente. Toma vergonha. Pastor mundano, que acende vela. Pastor rebelde. Toma vergonha. Que guarda a Semana Santa. Que coisa feia. Tem muitos irmãos que ficam ali sem comer carne na sexta-feira. Ah, Jesus, se eu tivesse condição, eu fazia churrasco todo dia. A Semana Santa achei churrasco de vaca. Oh, glória! Ia ser a semana toda comendo churrasco com meus irmãos. O peixe também ia estar lá, mas ia ser completado com a carninha vermelha. Quem bate palma, da glória a Deus. Então, meus irmãos e irmãs que aceitaram a Jesus, vão se batizar, batiza como foi Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que se converteu aí, ainda guarda as tradições dos teus pais. Jesus, ele veio para quebrar as tradições de nossos pais, dos nossos antepassados. Haga de bobeira, porque Jesus é muito mais poderoso do que a Semana Santa. E bate palma e dá glória a Deus. Diga assim, eu recebo essa palavra na minha vida. Fala, Jesus, tem misericórdia.